Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Robson Silva, trazendo aquela videoaula de resolução de questões. Dessa vez estou trazendo para vocês a questão número 104 do Enem de 2024, aplicação regular. Mas antes de mais nada, antes de partirmos para a questão, dá aquela curtida já aí no vídeo para você não deixar para o final e acabar esquecendo. E também, se ainda não está inscrito, se inscreva, marque o sininho, também para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 104 diz o seguinte: para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém um circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o narrador precisará nadar na direção apontada pelos vetores Vn dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água durante todo o circuito. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Gente, percebamos aqui logo de cara o seguinte: ele já deu aqui pra gente exatamente o valor dessa velocidade da corrente, tá? Que no caso aqui é esse valor aqui, ó, tem módulo de 30 metros por minuto, tá certo? Então essa é a velocidade aí da corrente. Então já vou anotar aqui pra gente, ó, 30 metros por minuto, beleza? Aí ele diz também a velocidade do nadador. A velocidade com que o nadador consegue realizar aí a trajetória dele é exatamente de 50 metros por minuto. Então o valor da velocidade aqui dele é de 50 metros por minuto. Independentemente do local que ele está, é esse valor. O problema é porque em alguns momentos ele pode estar no sentido da corrente e no sentido contrário à da corrente. E aí quando a gente vai calcular a velocidade resultante, a gente vai ter uma diferença aí, beleza? É como se fosse aquela história da esteira. Se você corre rápido demais, tu vai para frente, bate naquela parte, painel da esteira. Se você vai lento demais, você pode cair da esteira. Então a tua velocidade à frente tem que ser a mesma velocidade com que a esteira está indo para trás. E aí você tendo a mesma velocidade, vetor resultante aí fica igual a 0, beleza? Então a nossa ideia aqui nessa questão basicamente é essa, tá? Agora o que a gente deve perceber? Que nesse percurso aqui, a velocidade do nadador, ela está na diagonal, o vetor. Tá certo? E aí, como a velocidade do nadador está na diagonal, eu vou ser obrigado a traçar exatamente as componentes, porque o vetor, a gente trabalha com ele na horizontal e na vertical. Então, significa dizer que eu vou ter uma componente aqui dele, que eu vou chamar de Vx para ser mais prático, tá? E vou ter uma componente desse vetor aqui na vertical, que aí vai formar um ângulo de 90 graus com a horizontal, né? E aí nós vamos ter o que eu vou chamar de VY. Para o nadador conseguir realizar essa trajetória aqui, pessoal, exatamente em cima desse trajeto aqui tracejado, que vai do 1 até o 2, é necessário que a componente vertical dele, que a gente chamou aqui de VY, igual ao VC, em módulo. Robson, por quê? Porque aí é que nem o lance da esteira. Ele nem sobe e nem desce. Então ele vai ali naquela horizontal, beleza? Então para a gente poder saber o tempo que ele gasta para poder ir do 1 até o 2, esse intervalo de tempo aqui, de 1 a 2, vai ser necessário a gente usar primeiramente a ideia dos componentes vetoriais. E aí quando a gente utiliza a ideia das componentes vetoriais, eu vou calcular o módulo de um vetor resultante, beleza? E aí como é que a gente calcula aqui nesse caso, né? O Vn, a gente observa que ele está em frente ao ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa, tá? Então vai ficar ele ao quadrado.
é igual ao Vx, que é a componente do vetor na horizontal, mais o Vy, que é exatamente a componente na vertical. Aí com isso a gente faz as devidas substituições, nós vamos obter que o Vn, como nós vimos, vale 50. Então vai ficar 50 ao quadrado é igual ao Vx, que é o que a gente quer descobrir, ao quadrado, mais o Vy. Como já falado, o Vy é igual ao Vc, tá? Então fica 30 ao quadrado. Depois disso, 50 ao quadrado vai dar exatamente 2.500, igual ao Vx ao quadrado, mais o 30 ao quadrado, que dá 900. Aí agora o que nós vamos fazer? Passar o 900 aqui, gente, ó, para o outro lado, beleza? Aí vai ficar 2.500 menos 900, igual a Vx ao quadrado. Aí agora então o Vx ao quadrado vai ser igual a 2.500 menos 900, dá 1.600. Aí como está ao quadrado, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então vai ficar Vx é igual a raiz quadrada de 1.600. E quanto é a raiz quadrada de 1.600, meu povo? 40, né? Então nós vamos ter aqui 40 metros por minuto, beleza? Essa vai ser exatamente a velocidade na horizontal aqui do nadador no trecho de 1 a 2. Com isso, agora a gente pode calcular o intervalo de tempo, porque como a velocidade é constante, então, gente, você não tem nem o que discutir, né? A equação que a gente vai precisar utilizar aqui é exatamente a equação da velocidade média. Vm é igual a ΔS dividido por ΔT. O Vm é o 40 que nós acabamos de achar. O ΔS é a distância do 1 até o 2, que aparece aqui, ó, em cima. Do 3 até o 4 é igual a 1 a 2, que no caso é o 800, dividido pelo intervalo de tempo de 1 até 2. Aí, para a gente não perder tempo fazendo a multiplicação em cruz, basta a gente trocar a posição entre o 40 e o ΔT, né? Aí quando a gente troca a posição, vai ficar ΔT de 1 a 2, vai ser igual a 800 dividido por 40. Aí eu cancelo, ó, 0 de cima com 0 de baixo, e vai ficar 80 dividido por 4. Com isso, pessoal, a gente pode perceber que o intervalo de tempo, então, de 1 até 2, vai ser exatamente de 20 minutos, beleza? Então, já achamos aí o primeiro intervalo de tempo, não é verdade? Agora, para achar do 2 até o 3, o nadador ele vai realizar essa trajetória aqui, ó, de subida, né? E aí, como o nadador ele vai vir para cá, essa vai ser a velocidade do nadador. Como ele está indo para cima, a velocidade resultante nesse trecho agora, ela vai ser calculada como sendo a velocidade do nadador menos a velocidade da correnteza, beleza? Como a velocidade do nadador é 50, menos a velocidade da correnteza, que vale 30, logo nós vamos obter que a velocidade resultante para esse trajeto vai ser exatamente de 20 metros por minuto, beleza? Com isso, achamos já a velocidade resultante do 2 até o 3. Já que achamos a velocidade resultante, então para a gente poder achar o intervalo de tempo agora, o intervalo de tempo que a gente deseja agora é do 2 até o 3. Como é que a gente vai fazer? Usa a equação da velocidade média, é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Aí só que o ΔT aqui, quem vai ser do 2 até o 3, tá? Aí a velocidade média é o 20, então vai ficar 20, igual, quem é o ΔS do 2 até o 3? Aí é o valor que ele dá aqui na questão, ó, 400. Então vai ficar 400 dividido pelo ΔT, de 2 até o 3, beleza? Aí do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, a gente troca a posição desses dois carinhas aqui, né, para facilitar um pouquinho a nossa vida. Aí vamos ter então que o intervalo de tempo de 2 até o 3
vai ser igual a 400 dividido por 20. Aí cancela o zero de cima com o zero de baixo, vai ficar 40 dividido por 2. E 40 dividido por 2 dá exatamente o 20 de novo. Então nós vamos ter que o intervalo de tempo aqui é de 20 minutos. Tranquilo aí, gente? De boa, né, por enquanto? Aí agora a gente vai calcular do 3 até o 4. Vixe, ó, do 3 até o 4 a gente está observando de novo. O vetor está na diagonal, então vou ter a componente horizontal e vou ter a componente vertical. Beleza. Mas aí o que acontece? A componente vertical também é para cima, como era anterior. Então aqui eu também vou poder chamar de VY, que nem a gente fez aqui embaixo, ó, VY. E aqui a gente vai chamar de VX, por quê? Porque também vai ser a mesma coisa, porque ele tinha que se anular o VY, com VC. Então o que nós vamos ter? Apenas o VX novamente. Como o VN é o mesmo do que era aqui embaixo, ó, o VN aqui de cima igual ao de baixo, então significa dizer que a gente já sabe quem é a velocidade resultante, cara. É a mesma que a gente fez anteriormente, ó, 40 metros por minuto. Com isso, a gente já pode calcular a velocidade média também, ó. Mas, cara, Robson, pera ainda, a distância é a mesma. Exatamente, o que significa dizer que o intervalo de tempo, gente, de 3 até 4 também vai ser de 20 minutos, beleza? Olha que coisa boa, né? Pelo menos algo para facilitar a nossa vida nessa questão, correto? E aí o que vai acontecer agora? Já para o trecho aqui, a gente observa que o nadador ele vai estar descendo agora, ou seja, ele vai estar no mesmo sentido da correnteza. E aí se ele está no mesmo sentido da correnteza, a velocidade resultante ela vai ser a velocidade do nadador mais a velocidade da correnteza. É aquele melhor momento. E no sentido no caso da bicicleta, tá ali pedalando, e no sentido do vento, o vento ajuda, né? Sentido contrário é que é osso. E aí o que vai acontecer? A velocidade resultante vai ser igual à velocidade do nadador, que é de 50, mais a velocidade da correnteza, que vale 30. Assim, a velocidade resultante vai ser exatamente de 80 metros por minuto. Beleza aqui, gente? Então, com isso, já achamos também a velocidade resultante. Agora, para o trecho de 4 até 1, então, a gente pode calcular o tempo usando exatamente a equação da velocidade média, né? Então, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Aí, a velocidade média agora vale 80. É igual à distância percorrida, que é a mesma daqui, ó, desse lado, que é o 400, dividido pelo ΔT agora, que vai exatamente do 4 até o 1. Aí, da mesma forma, a gente pode trocar a posição desses dois carinhas aqui. Ao fazermos isso, a gente vai obter que o ΔT de 4 até 1 vai ser igual a 400 dividido por 80. Da mesma forma, a gente cancela um zero de cima com um zero de baixo. E assim a gente vai obter que o intervalo de tempo de 4 até 1 vai ser igual ao 40 dividido por 8, que dá exatamente 5 minutos. Achado o intervalo de tempo de todo o ciclo, graças a Deus, Senhor. Agora a gente pode achar o que de fato a questão tanto queria, não é verdade? Que é exatamente o que? O intervalo de tempo total. E como é que a gente acha o intervalo de tempo total aqui? Vai ser o intervalo de tempo do trecho de 1 até 2, mais o intervalo de tempo do trecho de 2 até 3, mais o intervalo de tempo do trecho 3 até o 4, mais o intervalo de tempo do 4 até 1. Então, o nosso intervalo de tempo total vai ser do 1 até o 2, a gente achou aqui em cima, ó, 20 minutos, tá? Mais o intervalo de tempo do 2 até o 3, a gente achou aqui também, mais um pouquinho acima, 20 minutos. Mais o intervalo de tempo de 3 até 4, a gente viu que era a mesma coisa do 1 até o 2. Então, também mais 20 minutos, mais o intervalo de tempo aqui do 4 até 1, ou seja,
mais 5 minutos. Então, o intervalo de tempo total é igual a 20 mais 20 mais 20 mais 5, que dá exatamente 65 minutos. Beleza? Sem medo de ser feliz, a gente observa que nosso item correto é exatamente o item B de bola. Então, pessoal, podemos ver aí exatamente a solução dessa questão. Foi uma questão longa, né, infelizmente, mas é isso aí, galera. Na prova do Enem, a gente vai ter questão que leva 10 segundos para resolver, mas a gente vai ter questão aí que leva uns 5 a 10 minutos, pelo menos, para resolver, beleza? O vídeo ficou um pouco mais longo, afinal de contas, né? Tenho que explicar com detalhes para vocês, beleza? Então, desde já, gente, muito obrigado aí pela sua presença aqui no vídeo. Espero que tenha gostado e, acima de tudo, que tenha te ajudado e tenha tirado as suas dúvidas. Então, um forte abraço para você, beijo no coração e ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente. Fui!